A história do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16. Era uma narrativa histórica ou apenas uma parábola metafórica? O que diziam os mais antigos pais da igreja sobre isso? Crítica textual em defesa da fé cristã. Os pais da igreja mais antigos compreendiam essa perícope de Lucas 11, 19 a 31 como uma narrativa histórica com contornos parabólicos, mas nada que viesse a macular o caráter didático e doutrinário da mesma. Enquanto os mais antigos pais da Igreja, homens que tinham mais autoridade do que nós do século XXI, pelo menos para tratar dos temas teológicos e dogmáticos, pois alguns descendiam da escola apostólica, e outros sucessores destes que, direta ou indiretamente, tiveram contato com os apóstolos, e dominavam o dialeto grego, a língua materna do Novo Testamento, e estavam mais próximos dos eventos do que qualquer um de nós. Enquanto eles eram unânimes sobre o texto de Lucas 16, versos de 19 a 31 ser uma narrativa histórica, muitos cristãos moderninhos assumem a arrogância de declarar que essa passagem nada mais é do que uma parábola satírica, sem nenhuma centralidade dogmática. Em outras palavras, eles, pretendendo negar o estado intermediário após a morte, furtam do texto a sua literalidade histórica e doutrinária. Contudo, não era desse modo que entendiam as primeiras escolas pós-apostólicas. Homens que não apenas estavam mais familiarizados com as narrativas evangélicas, como também falavam fluentemente o grego koiné, e viviam em épocas onde a boa tradição cristã ainda remontava aos preceitos dos apóstolos, como por exemplo Irineu de Lyon, que viveu entre 130 e 200 depois de Cristo, que tratou do texto. Ele foi aluno do bispo de Esmirna, São Policarpo. Este, por sua vez, foi aluno do apóstolo João. Desse modo, percebemos a relevância teológica que terá os ensinos de Irineu, que foram recebidos de seu professor. Pena que, infelizmente, toda essa pérola histórica da tradição primitiva quase sempre é ignorada e rejeitada pelos negacionistas do estado intermediário na morte física. Mas vejamos o que estes grandes teólogos da igreja primitiva falaram acerca do texto de Lucas 16. Aqui nós temos na obra de Irineu de Lyon, Contra as Heresias, livro 2, capítulo 34, parágrafo 1. Irineu de Lyon, portanto, disse: o Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas, e se lembram das ações que fizeram aqui na terra e das que deixaram de fazer. É isso que está escrito na história, na história do rico e de Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa, que o socorresse. Com a sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico. Temos aqui Irineu de Lyon. Ele foi doutor da igreja e pai em Lyon, um dos primeiros cristãos, um dos pais da igreja que mais combateu as heresias do montanismo e do gnosticismo. Querendo combater os gnósticos, Irineu afirma que a passagem lucana não era uma parábola, mas sim um relato histórico usado por Jesus para ensinar uma doutrina. Ele utiliza o texto para demonstrar que as almas não passam de um corpo ao outro, também refutando o espiritismo, a crença kardecista. Os corpos de Lázaro e do rico haviam ficado aqui se desfazendo no pó, mas suas almas seguiam. Elas retêm a figura do seu corpo, bem como a memória de quando viveram. Temos aqui agora Tertuliano de Cartago, que comentou sobre o texto de Lucas. Ele viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. É um importante também pai da igreja do segundo século, dos maiores
bispos do segundo século. Ele disse, há um determinado lugar chamado Seio de Abraão, que foi criado para a recepção das almas dos filhos de Abraão, até mesmo dentre os gentios, desde que ele é o pai de muitas nações, que devem ser classificadas entre sua família e da mesma fé daqueles que têm crido em Deus, sem o jugo da lei e o sinal da circuncisão. Esta região, portanto, eu a chamo de Seio de Abraão, embora não esteja no céu, é ainda mais alta do que o inferno, sendo designada para proporcionar o intervalo de descanso para as almas dos justos, até a consumação de todas as coisas, que deve ser completada com a ressurreição de todos os homens, com a plena recompensa de seus méritos. Tertuliano escreveu isso em Contra Marcião, capítulo 4, parágrafo 34. Temos Hipólito de Roma, importante bispo do segundo século, viveu entre 170 e 236 d.C. Na sua obra Contra Platão sobre a causa do universo, Hipólito escreveu: uma vez que os justos, sendo conduzidos à luz para a direita e sendo recebidos com hinos cantados pelos anjos postos no local, são levados a um local cheio de luz, e lá os justos desde o início habitam, não governados por necessidade, mas sempre desfrutando da contemplação das bênçãos que estão em sua vista, e deliciando-se com a expectativa de outras novidades, e não se considerando melhores do que os outros. E esse lugar não traz labutas a eles. Lá não há nem calor ardente, nem frio, nem aflição, mas a face dos pais e dos justos são vistas sempre sorrindo, quando eles esperam o descanso e eterno renascimento no céu que se sucede a este local. Nós o chamamos pelo nome Seio de Abraão. Está aqui, ó. Seio de Abraão, na obra de Hipólito de Roma. Comentando também o texto de Lucas, temos Epifânio de Salamina, em 315 a 367, que vai também comentar o texto na sua obra Panarion. Ele vai comentar aqui também o texto aqui, ó, por exemplo, vou pegar só uma parte aqui para não precisar ler todo. Não há chamada ao arrependimento, nem poderemos corrigir o que estava errado antes. Lázaro não vai ao rico, nem o rico a Lázaro. Os celeiros foram selados, o combate terminou, as coroas distribuídas. Aqueles que ainda não encontraram não têm mais oportunidade, e aqueles que têm conquistado não são expulsos. Tudo está terminado depois de partir daqui. Então, Epifânio de Salamina, em sua obra aqui, ó, a referência, que viveu em 315 e 367, um importante bispo também do período do quarto século, ele vai comentar o texto, tratando o texto aí não como uma parábola metafórica, mas sim como uma narrativa histórica. Também Ambrósio de Milão, esse talvez seja um dos três mais importantes bispos do quarto século. Ambrósio de Milão comentou o texto, ó. Ele afirma, por um lado, que as almas permanecem em armazéns até a ressurreição, e lá elas antecipam psicologicamente o sofrimento ou a glória que as aguardam, pois reconhecem os seus próprios destinos que estão adiante. Também João Crisóstomo, esse aqui é a maior autoridade do quarto século em grego koineu, o bispo mais prestigiado aí dentro da patrística, né, do quarto século, ao lado de Agostinho de Hipona, e é aquele que melhor dominava o dialeto grego, né, aquele que realmente, o João Crisóstomo, ele era um exímio conhecedor do grego. Ele viveu entre 347 a 407 d.C., como bispo em Constantinopla. Daqui foi o maior orador e comentarista da igreja grega. Ele vai comentar sobre o texto e diz: se nós sofremos qualquer mal injustamente durante a vida presente, expelimos uma multidão de pecados. O homem rico não recebeu o mal aqui, e por isso ele foi chamuscado lá nas chamas. Essa foi a razão porque ele não gozou qualquer consolação. Provando isso, Abraão disse: filho, tu tens recebido as coisas boas, por isso tu está atormentado, e Lázaro coisas más.
Por essa razão, ele é confortado. Então, João Crisóstomo, ele comentando sobre o texto, vai tratar aqui o episódio, o incidente de Lucas 16, como também uma narrativa de caráter, de conteúdo histórico, embora eles admitissem que tinha um enredo, um contorno parabólico, mas com uma função didática doutrinária. Conclusão teológica. Esses comentários patrísticos que reforçam a interpretação histórica para a narrativa de Lucas 16, versos 19 a 31, não são dissertações exaustivas sobre o tema. Contudo, mais do que suficientes para a compreensão de como os cristãos da igreja primitiva entendiam a passagem. Acrescentando a isso, quero salientar que a narrativa, embora tenha elementos parabólicos, como exemplo a conversa entre o rico e Abraão, os dedos de Lázaro e a língua do rico e o elemento do fogo, se trata de uma narrativa histórica, uma história que de fato ocorreu, e Jesus a utiliza de forma didática para performar uma realidade espiritual que ocorre após a morte dos justos e dos ímpios. Não à toa que 90% da história se concentra no estado intermediário. Crítica textual em defesa da fé cristã. Então temos a história do rico e Lázaro, em Lucas 16. Era uma narrativa histórica ou apenas uma parábola metafórica? A igreja primitiva defende uma narrativa histórica, e eu também. E aqui nós não estamos nem entrando no mérito da estrutura gramatical, sintática, semântica, lexical e contextual de Lucas capítulo 16. Estamos abordando só como entendiam o texto os primeiros cristãos, os primeiros autores eclesiásticos.